Em Noite de Anora levando tudo, a festa mesmo é brasileira, a festa é de Ainda Estou Aqui. Eu sei que muita gente vai ficar decepcionado, a Fernanda Torres não venceu o melhor filme, mas desde o início eu tô falando que o que a gente tinha chance mesmo, e o que a gente deveria torcer, e o que a gente deve realmente comemorar é essa vitória para filme internacional. E eu vou falar um pouco sobre isso, vou falar um pouco sobre a Nora, vou passar um pouco sobre todos os vencedores aqui nesse vídeo. Esse vídeo que geralmente eu faço logo que acaba o Oscar. Esse ano foi um ano diferente, eu fui comentarista da CBN, vocês puderam me assistir por lá, tanto no YouTube quanto pelo Globoplay, então acabou muito mais tarde, tô até bem cansado, mas a empolgação no fundo ela tá aqui dentro de mim, e o ano que a gente fica mais feliz, a primeira conquista brasileira pro Oscar de filme internacional na sua 5ª indicação. Comece por ela, né? Era algo que eu vinha falando durante toda a temporada, o Brasil tem chance, o Brasil é indicado a melhor filme, tem chance, muita gente falando, não, Emília Pérez vai vencer, pode ser que até venceria, até que venham as polêmicas da Carla Sofia Gascon, e como eu disse bastante essa semana, era difícil a análise, entre aspas, para essa categoria, porque quase todas as outras premiações que são grandes, prévias para o Oscar, elas acontecem meio que antes, a votação, pelo menos delas, acontecem antes das polêmicas da Carla Sofia Gascon, ou meio que durante as polêmicas da Carla Sofia Gascon. O próprio BAFTA não é a Sony Classics que faz a campanha do Brasil, do Ainda Estou Aqui, lá para o BAFTA, não é uma campanha tão boa por lá, o direcionamento sempre foi para o Oscar exclusivamente. E aqui a gente vai ter essa tão sonhada vitória, que começa muito com o apoio da vitória da Fernanda Torres lá no Globo de Ouro, com a indicação ao Oscar, com as indicações ao Oscar, e aí o filme passa a ser mais visto posteriormente. Então não ganha nenhuma das grandes premiações televisionadas americanas de grande visibilidade, mas quando chega no Oscar, o Oscar é nosso, a gente tem que comemorar, a gente fica muito, muito, muito feliz. Comentem aqui embaixo como que vocês ficaram na hora. Bom, no meu caso tem gravado, eu não consegui me segurar direito, eu tava lá na transmissão da CBN, fizeram até um monte de vídeos, um monte de figurinhas minhas, comemorando mesmo na hora, que eu fiquei realmente muito feliz, muito emocionado. Uma vitória que é muito importante para o Brasil e, como eu disse muito lá na transmissão, ela não pode ser o ponto final, ela tem que ser o ponto de partida, uma retomada do Brasil, não exatamente só em evidência no cenário mundial, não em questão de qualidade, porque qualidade nunca faltou para o nosso cinema, só que os nossos grandes filmes eles são muito pouco vistos, eles chegam muito pouco ao conhecimento de grande parte do público, eles acabam ficando muito restritos a festivais de cinema ou apenas a alguns poucos cinemas em grandes capitais. Espero que Ainda Estou Aqui retome esse interesse do brasileiro pelo próprio cinema, que é histórico. O brasileiro sempre consumiu muito do próprio cinema e nos últimos anos isso tem caído muito não pela demanda, mas pela oferta, porque esses filmes mal chegam. Quantos de vocês tiveram acesso a um filme como O Dia que Te Conheci ano passado, a um filme como Grace ano passado, só para citar dois filmaços que a gente teve no ano passado, os meus dois filmes brasileiros favoritos de 2024, inclusive, Um Salão de Baile, entre tantos outros. Agora, com Ainda Estou Aqui, a gente torce para que toda essa repercussão não pare por aqui. Pode ser muito otimismo da minha parte, mas eu vejo algumas boas possibilidades, né? A gente vê, por exemplo, lá em Cannes, o Brasil agora tendo preferência na parte de mercado, então vai ter muito mais chance de negociar filmes lá no mercado de Cannes, que é um mercado tão importante nesse festival, que vem filmes de todos os lugares do mundo, de todos os orçamentos e por aí vai. Então é uma vitória importante que eu torço, como eu disse, que não pare por aqui, não pare em Ainda Estou Aqui, não chegue daqui 10, 15 anos a gente fale, lembra quando Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar de filme internacional e morreu? Não, eu espero que a partir de agora a gente consiga ter um impulso para que mais produções brasileiras ganhem visibilidade e com isso incentivem também produções brasileiras de menor orçamento, com diretores menos conhecidos, com diretores que têm ainda mais dificuldades para fazer os seus filmes e, claro, o apoio do governo é sempre muito importante para fazer esses filmes, como o apoio do governo é importante em qualquer país do mundo para se fazer cinema.
Vitória muito, muito, muito importante. E agora vamos observar o que acontece após a vitória de Ainda Estou Aqui. No restante, na noite, é um Oscar que a gente falava muito sobre ser uma corrida bastante imprevisível, sem favoritos, mas que no final meio que se confirma, digamos, sem tantas surpresas esse Oscar. Justamente porque em todas as categorias, com exceção das de curtas, todas as categorias vence ou o favorito ou o segundo nessa corrida. Ainda que tem algumas que a gente achava que não fosse acontecer, digamos assim, mas no geral é um Oscar que ele não foge muito da expectativa. A gente não tem nenhuma grande surpresa. Fernanda Torres poderia ser uma dessas surpresas, né, que era a terceira na corrida para melhor atriz, vence a Mikey Madison, que era a segunda. A gente achava que a Demi Moore era a favorita, mas estava quase 50-50, eu falei para vocês, entre ela e a Mikey Madison. E a Nora acaba saindo com muitos prêmios, né, saindo com 5 dos 6 prêmios que ele concorre. A gente vê como a Nora foi esse filme que realmente abraçaram muito, a academia abraçou muito, um filme que por boa parte da temporada parecia que tinha perdido força. Numa live lá em novembro, a gente falou bastante sobre isso, eu, o Frank Carboni e o Dali. Inclusive o Dali não pôde participar da última live, eu não pude falar por quê na última live, e foi justamente por causa do contrato que ele teve para poder fazer a live na Globo. Ele não tinha divulgado ainda na quarta passada, mas essa quarta-feira agora, mais uma live no canal, com vários convidados, entre eles o Dali. Agora sim o Dali vai poder participar nessa live. Mas numa live que a gente fez lá em novembro, a gente falava muito sobre a Nora ser um dos favoritos. Na época era a Nora e Emília Pérez, os dois favoritos. E a Nora parece que perde força durante grande parte da temporada e aí retoma uma certa força quando vence o PGA, quando vence o DGA, que a gente já colocava a Nora quase como uma carta fora do baralho. E a gente vê que aqui o Sean Baker faz história vencendo 4 prêmios. Ele que tem esse costume de se envolver muito com várias áreas da produção, já que ele vem de um cinema bastante independente, de um cinema de baixo orçamento, característica que está presente em A Nora, ainda que a Nora tenha um pouco mais de investimento, tem um suporte maior e por isso consegue até, com uma boa campanha, vencer esses Oscars todos. Então ele vence em montagem, ele vence em roteiro, ele vence em direção, ele é um dos produtores, ele vence então também na categoria de melhor filme. Das 5 vitórias, tirando a da Mikey Madison, todas as 4, é o Sean Baker que sobe lá no palco e recebe esse prêmio, fazendo história para uma pessoa apenas em um Oscar, em uma edição de Oscar especificamente. Falando em edição de Oscar, não vou falar especificamente sobre essa edição, porque nessa correria lá de fazer os comentários na CBN, muito pouco eu ouvi, eu fui ver até alguns discursos posteriormente. Eu gosto muito do discurso de No Other Land, que foi um dos momentos mais felizes para mim, né? Eu torcia muito pro No Other Land, eu tinha muito medo, eu achava que dificilmente a academia premiaria um filme palestino, por mais que fosse a minha aposta, por mais que fosse o favorito, por mais que fosse o documentário que eu mais gostava e um dos filmes que eu mais gostava desse Oscar. No Other Land consegue essa vitória tão especial, com um discurso muito forte, muito importante para esse momento. Não só o discurso do Basel Adra, mas também do Yuval Abraham, que faz parte diretamente do filme o tempo inteiro e que é um jornalista israelense que faz essa defesa muito forte dos direitos mesmo para os palestinos. Então um momento para mim brilhante, um dos discursos que eu mais gosto, assim como a vitória de Flow. Eu fiquei muito feliz, não chega a ser uma grande surpresa a vitória de Flow, era disputa, como eu disse, era quase 50-50 entre ela e Robô Selvagem, e mais uma vez vence a animação de fora dos Estados Unidos. Então a gente falava tanto que, tirando lá atrás A Viagem de Chihiro, depois disso nenhuma animação internacional vencia essa categoria. Bom, nos últimos anos a gente tem o Pinóquio do Del Toro, que ainda assim é uma produção da Netflix, mas posteriormente o Hayao Miyazaki ganhando de novo, e agora foge dos medalhões, foge dos estúdios renomados de animação. A gente vai ter justamente uma animação muito barata, de muito amor, com uma produção muito enxuta, um filme lindíssimo que é Flow, que eu gosto muito, tem crítica aqui no canal, como de quase todos os filmes indicados, que vence essa categoria de animação. Fico muito feliz. Só antes de passar rapidamente pelas categorias, acho que a Nora a gente pode voltar e pensar muito o que vai ser do filme a partir de agora, em quesito de repercussão, de como esse filme vai ser visto. É muito comum que filmes que vencem o Oscar de melhor filme passem a ter rejeição a partir de então. E a Nora, eu acho que vai ser um desses casos, porque ele já tinha uma rejeição. Eu via entre vocês que era bastante divisivo, né? Muita gente não gostando de A Nora, muita gente gostando muito de A Nora, muita gente colocando entre os filmes do ano, muita gente falando que era um filme que não era nada demais, que não merecia o Oscar.
e coisas do tipo, ou que era um filme muito sessão da tarde. Aí a gente entra numa dinâmica que me perguntaram lá na CBN e eu defendi muito o filme nesse sentido, que a gente tem que parar com esse lance de achar que Oscar só deve vencer o filme que é o mais dramático, que é o drama, a verdadeira arte, que deixa muito claro sobre o que está falando, e fora disso, se o filme tem tons cômicos, ou como esse filme que abraça muito uma ideia da comédia screwball, lá da década de 30 mesmo, mas vai sendo um filme que vai modificando bastante até se transformar em um drama mesmo, mais propriamente dito, ou com momentos muito dramáticos propriamente ditos. Eu acho que a Nora não é o filme que eu escolheria. Eu fiz um vídeo falando quais seriam os meus votos, seria Conclave o meu filme favorito. Eu acho que eu gosto até mais, talvez, de Ainda Estou Aqui. O próprio Um Completo Desconhecido é um filme que eu gosto mais do que de A Nora, mas eu acho a Nora uma vitória interessante aqui. Em um momento de governo Trump, é um filme que fala sobre o sonho americano frustrado, fala sobre imigração e, acima de tudo, tem as características do seu diretor, né? Um cinema do inesperado, um cinema das consequências que vão acontecendo sem que a gente preveja muito para onde elas vão, e com isso esse sonho vai se frustrando, mas que foge daquele filme mais convencional de Oscar, e talvez por isso atrapalhe muita gente, né? Muita gente passa a não gostar desse filme, mas eu acho que funciona muito bem dentro dessa dinâmica, dessa comédia de desespero mesmo. O Sean Baker, ele se mantém fiel bastante àquele cinema independente que ele sempre fez, um cinema que foge do roteiro mais certinho, que foge da montagem mais certinha e vai se levando nessa bola de neve de consequências, que trabalha muito, como eu disse, com o cômico, com o desespero a partir do cômico, né, que muito da comédia aqui é uma comédia bastante desesperadora quando envolve essa personagem. Acho a Nora um bom filme, e num ano tão fraco como esse, que eu considero um ano bastante fraco, eu acho um bom vencedor. Não daria todos os prêmios para ele, não daria o prêmio de melhor filme para ele, mas acho que esse tipo de rejeição de falar que a Nora não é um filme digno de Oscar. Gente, Green Book ganhou Oscar, Crash ganhou Oscar, O Discurso do Rei ganhou Oscar. Pouquíssimos são os filmes realmente muito bons que ganham Oscar de melhor filme. Sempre falei pra vocês, Oscar é campanha, Oscar é narrativa. Oscar muitas vezes era o filme mais com a cara da academia, e quase sempre o filme com a cara da academia não era o melhor filme. A Nora é melhor do que grande parte dos vencedores do Oscar, pelo menos nos últimos 20 anos, isso eu tenho certeza. É um grande vencedor, é um filme que vai ficar marcado na história como um dos maiores vencedores do Oscar, um dos melhores filmes a vencer o Oscar? Eu acho que não também. Eu acho que isso não acontece, mas a gente tem que parar de ser ingênuo, de achar que Oscar é o melhor filme que vai vencer, que Oscar é sobre isso. Não é. A gente pode se frustrar se você não gosta do filme, ou se você não acha o filme tudo isso, mas eu acho que neste ano especificamente, a Nora era um dos bons filmes, era um dos melhores filmes entre os indicados, e eu acho que o Oscar fica em boas mãos. Eu acho que ele poderia espalhar mais esses prêmios para outros filmes. Conclave, por exemplo, é um filme que só fica com o roteiro adaptado e parecia que estava forte na disputa de melhor filme, mas no geral eu não fico incomodado com os prêmios de A Nora, e eu não sou desses que, não, agora porque a Nora venceu o Oscar, vamos passar a não gostar de A Nora. Eu não acho que o A Nora é um Coda, por exemplo. Coda é um filme bastante sessão da tarde, no sentido bem bonitinho da coisa, que eu recomendava para muita gente. Aí quando chega no Oscar, Coda vence, por exemplo, O Ataque dos Cães, que é um filme extremamente melhor, né? Aqui eu acho que não tinha uma disparidade tão grande. Eu acho Conclave melhor que A Nora, mas não é tão melhor assim quanto era Ataque dos Cães com Coda. Coda eu entendo muito mais essa rejeição que passa a ter de falar como que esse filme venceu o Oscar, né? Porque essa narrativa de última hora faz esse filme vencer um Oscar, um filme que cinematograficamente não tinha nada demais. A Nora não é um filme que não tem nada demais. A Nora não é só um filme que fala sobre muita coisa, mas o Sean Baker, ele sabe fazer muito bem cinema. Não seria o meu voto, não me incomoda. E aqui a gente tem até como a noite vai se desenhando de uma forma muito interessante, muito pró Nora. Eu falei bastante lá, né, que a minha aposta para montagem era de Conclave, era uma montagem um pouco mais clássica em relação a Nora, que é uma montagem um pouco mais ousada. E as vitórias de A Nora tem muito mais a ver também com a entrada de novos membros que passam a gostar de filmes que não são tão filmes tanto com a cara do Oscar. E eu dizia, essa categoria de montagem ela pode ser determinante, porque a disputa para melhor filme parece que está entre Conclave, pelos últimos prêmios que tinha vencido, o BAFTA e o SEG de elenco, e a Nora, que era realmente o favorito. Conclave era o favorito na categoria de montagem, e eu disse, se a Nora vence montagem, aí a gente fica de olho que a Nora pode vencer quase tudo nas categorias principais.
Não deu outra, Conclave perde montagem, a Nora vence montagem e a partir daí vence, já tinha vencido o roteiro original também, que era esperado, como o Conclave tinha vencido o roteiro adaptado, que era esperado, e a partir daí a gente vê que entre os dois era a Nora que tinha a grande força, não só para levar a melhor direção numa disputa que era acirrada com o Sean Baker, não só para melhor filme, que era uma disputa bastante acirrada com Conclave, com Brutalista, entre outros filmes, mas também para levar melhor atriz. E melhor atriz, acho que eu já vou direto para ela e depois eu passo por algumas outras categorias. Melhor atriz é uma categoria que a gente não tinha nenhum nome aqui, que é muito indicado ao Oscar, né? A Cynthia Erivo era a única entre as 5 indicadas que já tinha sido indicada anteriormente ao Oscar, né? Então muita gente fala, e aqui eu acho 3 boas atuações, 3 grandes atuações, né? Gosto da atuação da Demi Moore, gosto um pouco mais da atuação da Mikey Madison do que da Demi Moore e gosto mais ainda da Fernanda Torres. Para mim a da Fernanda Torres era a melhor atuação aqui entre as indicadas, mas era difícil que vencesse esse Oscar, justamente, né, por ser um filme de fora dos Estados Unidos, um filme que muita gente passa a ver só depois, algumas pessoas talvez nem assistam, mas muita gente falava sobre a vitória da Demi Moore ser a vitória da carreira. Só que a Demi Moore ela nunca tinha tido uma indicação ao Oscar, né? A primeira indicação ao Oscar, eu dizia que a vitória dela, se ela vencesse por A Substância, seria muito mais olhando para a carreira dela e como o filme conversa com a carreira dela, o que aconteceu com ela dentro da indústria hollywoodiana e com tantas outras mulheres, do que propriamente por a Demi Moore ter uma grande carreira como atriz e cheia de, como uma Glenn Close da vida, por exemplo, ou uma Amy Adams que perde vários Oscars e chegou a hora da Demi Moore ganhar. Não é o caso, né? É a primeira indicação da Demi Moore nesse momento da carreira. Assim como era a primeira da Fernanda Torres, era a primeira da Carla Sofia Gascon, a primeira da Mikey Madison. Vamos observar a carreira da Mikey Madison a partir de agora também, porque é muito comum atrizes, atores que ganham um Oscar muito jovem terem dificuldades de projetos a partir disso, né? Ou pegam projetos mais populares, projetos não tão bons, e é muito comum que a gente chama de a maldição do Oscar, né? Esses atores e atrizes ganham o Oscar jovem e demoram muito tempo para a carreira voltar para os trilhos ou às vezes nunca voltam. Acontece algo parecido até com Adrien Brody, que vence melhor ator, vence o segundo prêmio dele, né? O único que já tinha vencido entre os indicados vence o segundo prêmio agora com o Brutalista, que é um prêmio que estava entre ele e o Timothée Chalamet. Na verdade ele era o grande favorito, o Timothée ganha o SEG, mas ainda assim o Adrien Brody comprova que a sua força na temporada e comprova que o Brutalista não foi um filme tão afetado quanto parecia, com toda a polêmica da inteligência artificial, do sotaque dele mudado para o húngaro e tudo mais, né? O sotaque húngaro dele feito em inteligência artificial, softwares que melhoraram esse sotaque. Eu achei que isso poderia até pesar contra a atuação dele, no final não pesa. O Adrien Brody é um desses casos, né? Ele vence com Pianista lá no começo dos anos 2000 e ele tem muita dificuldade depois disso de achar grandes projetos. Nos últimos anos ele até consegue alguns trabalhos mais interessantes, trabalhos com Wes Anderson e tudo mais, mas ele nunca volta à evidência que ele teve quando ele vence aquele Oscar, e ele vai vencer mais de 20 anos depois o seu segundo Oscar, apenas na sua segunda indicação, né? Então, desde o Pianista pra cá, ele nunca mais tinha sido indicado. Vence esse prêmio, vocês sabem que eu não gosto do Brutalista, eu tenho esse pé atrás nesse lance do software. Para mim o Ralph Fiennes era a melhor atuação aqui. Não gosto muito dessa premiação quando o sotaque não é feito realmente pelo ator daquela forma e tudo mais. Mas tirando isso, se é que dá pra gente tirar isso, é uma boa atuação do Adrien Brody. Ele é a melhor coisa pra mim em O Brutalista. Então agora vamos passar pelas categorias que faltaram, né? Já falei de melhor filme, já falei de melhor direção, já falei de ator, já falei de atriz, já falei de roteiro original adaptado, já falei de filme internacional, documentário e animação, que esses 3 são os que eu mais gosto, né? Esses filmes que ficam no meio, que não são nem categorias técnicas, nem categorias principais, documentário, animação e filme internacional, são as que eu mais gosto das vitórias aqui no Oscar. Já passei por montagem também, vamos falar do que faltou, do que restou dessas categorias bem rapidamente. Então, se a gente passa pelas categorias de curtas, eu acho curioso, né? A gente sabe que muitos votantes não assistem aos curtas e não votam nos curtas ou votam assistindo 1 ou 2 filmes. A gente tem aqui curtas que eu não esperava vencer realmente, e outros curtas que eu achava que em um momento de governo Trump poderiam ter mais chance, né? Então, um curta documentário, a gente tem um curta como Incident, que fala sobre violência policial, ou que era um dos favoritos em curta live action, que via crescendo muito, como Alien, que fala diretamente sobre imigração. Eu achei que principalmente o Alien poderia vencer
o Oscar de curta live action, e se ele não ganhasse, ganharia o The Man Who Could Not Remain Silent, que também é um filme que fala muito sobre regimes autoritários. No final, curta live action ganha o I'm Not a Robot, que eu acho assim, um curta bem qualquer coisa, né? Um curta bem genérico, com um tema extremamente batido, uma narrativa extremamente batida dessa mulher que descobre que na verdade ela é um robô, mas tem muito a ver com essa ideia da indústria que, por um lado, critica a inteligência artificial, por outro, o que a gente cada vez mais vê são filmes que meio que defendem ou que veem um lado bom na inteligência artificial, que passam a aceitar a inteligência artificial. I'm Not a Robot eu não esperava que ia ganhar curta live action, ganha. Acho um curta meio mais ou menos. Curta documentário eu achava que ia vencer I'm Ready Warden, vence The Only Girl in the Orchestra, que tá na Netflix e que também no final era o favorito, né? As bolsas de aposta davam ele como favorito, ele crescendo de última hora. É um curta que tá na Netflix, então é mais fácil, muita gente vai atrás. É um filme que acaba sendo mais divulgado por isso. Acho um bom curta, acho um curta bem convencional assim, mas melhor, muito melhor que I'm Ready Warden. Curta animação In the Shadow of the Cypress, do Irã, é uma grande surpresa, né? Ele não era nenhum dos 3 mais cotados aqui. Fico feliz que ele vence e não vence o Yuk, por exemplo, né? O Yuk, que de última hora parecia que ia ser o favorito, o francês, que é um curta bem bobinho, bem infantil. Eu acho que o curta do Irã pode provocar mais discussões, né? Pode ser mais interessante essa vitória. A canção original deu o que era esperado, El Mal por Emília Pérez, não deu de novo para Diane Warren. A Diane Warren seguirá tentando o seu Oscar depois da 16ª, se eu não me engano, indicação. Ela perde de novo e perde para El Mal. Nem quando ela tinha um filme da Netflix, a Diane Warren conseguiu vencer esse Oscar. Acho que já estão fazendo sacanagem, falando assim, não, vamos indicar a Diane Warren ano que vem de novo? Vamos deixar ela tentando? Parece que estão fazendo isso, mas El Mal acaba vencendo todos os prêmios da temporada, basicamente, de canção original, e vence aqui também. Trilha sonora também dá o óbvio, Brutalista falava que era a trilha que deveria vencer, uma trilha que chama muita atenção. Gosto mais da de Conclave, mas aqui era a minha aposta também. Maquiagem e penteado para a Substância, a mesma coisa, né? A Substância era o grandíssimo favorito em maquiagem e penteado. Acho bastante justa essa vitória. Gosto muito da de Um Homem Diferente também, mas sabia que não tinha tanta chance assim. Design de produção, narrativa de Wicked pronta a temporada inteira, todas as construções que foram feitas, era um prêmio que era bastante óbvio. A gente tem aquelas dobradinhas que eu falei, né? Figurino e design de produção devem ir para o Wicked. Fotografia e trilha sonora, o discurso e a narrativa é muito forte para o Brutalista. Som e efeitos visuais deve ir para Duna. Então essas dobradinhas, todas elas acontecem e não foge nem um pouco do que era mais esperado. Talvez o que chega mais perto de ser uma dúvida e de que não era o favorito é realmente o prêmio de montagem nas categorias técnicas, né? Porque a Nora era o segundo na disputa, muito forte a disputa entre ele e Conclave, mas Conclave parecia um pouco à frente e vence a Nora. No restante, acho que dá aquilo que a gente já esperava em todas essas categorias. Nenhuma surpresa mesmo, nenhuma surpresa em documentário, a animação não chega a ser uma surpresa, o Flow estava com muita força. Filme internacional, o brasileiro, como eu dizia para vocês, era o favorito, muita gente ainda estava descrente. Roteiro original, roteiro adaptado dá o que é certo. Eu não falei das atuações de coadjuvantes também, que não são muito coadjuvantes assim os que venceram, mas Kieran Culkin e Zoe Saldanha vencem, confirmando. Acho que foram os dois que mais venceram durante toda a temporada. Ganharam tudo e vencem aqui o Oscar pela primeira vez, os dois também. Então acho que no geral, um dia de muita festa para o Brasil, que a gente pode questionar muito da qualidade de alguns desses prêmios, a gente pode questionar muito da qualidade desse Oscar de forma geral. Não sou a favor de quem agora vai passar a odiar a Nora, ou de quem fala que a Nora não é um filme merecedor do Oscar. O que é um filme merecedor do Oscar? A gente sempre tem que se questionar, olhar para o passado, ver todos os filmes que venceram nos últimos 20 anos, pelo menos. O que tem de filme muito mais fraco que a Nora, que ninguém questiona, é uma barbaridade. Então acho que de forma geral é isso, né? O Oscar que parecia ser o mais inesperado de todos. A Nora sair com 5 prêmios talvez seja inesperado, né? Se saísse com 3 ou 4, seria um pouco mais esperado, digamos assim. Mas de forma geral não tem nenhuma grande surpresa nessa premiação. E o que importa mesmo pra gente é a vitória do Brasil, é a vitória de Ainda Estou Aqui. Fico muito, muito feliz também, como eu disse, com a vitória de Sem Chão, né, no Otherland, que estreia no Brasil essa semana o documentário. Fico muito, muito, muito feliz com a vitória de Flow, a animação que também está nos cinemas brasileiros, vocês podem assistir a todos esses filmes.
Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, hype o vídeo se estiver vendo pelo celular. Quarta-feira, live com vários convidados para a gente debater um pouco sobre esses vencedores, sobre o Oscar a partir de agora, sobre o Brasil a partir de agora. Por hoje é isso e corta.